Hoje a gente pode estar entrando em um dos períodos mais incertos da economia, da história. Tem guerra envolvendo Estados Unidos e Irã, tem crise no petróleo, tem crise bancária aqui no Brasil, e isso porque a gente nem levou em consideração as eleições que vão acontecer lá no final de 2026. Mas quando tudo isso acontece, quem não está preparado financeiramente é que vai pagar a conta. Mas eu quero ser pragmático aqui nesse vídeo. Como eu consigo me posicionar diante de tanto problema que está acontecendo no mundo? Mas de cara, eu já quero te deixar avisado. Nenhum evento é isolado. Toda crise que a gente vê hoje, ela se originou lá atrás. Primeiro, a gente teve a pandemia, depois a gente teve um aumento repentino dos preços com a alta da inflação, e depois a gente teve as altas taxas de juros no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E agora a gente adicionou mais um capítulo na história desse livrão global, que é o risco geopolítico. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, os Estados Unidos e Israel realizam ataques ao Irã, e isso fez com que o preço do petróleo simplesmente disparasse e preocupasse boa parte do mercado com relação à inflação. E isso se deve principalmente porque ali, próximo ao Irã, existe uma faixa estreita, que se chama Estreito de Hormuz, que é responsável por 30% do fluxo de petróleo global. E esse petróleo alto, ele não significa só uma alta nos combustíveis, significa que aquilo que você consome também vai ficar mais caro. E tudo isso fica mais caro porque chega até você por algum tipo de transporte que precisa desse petróleo. Então, uma regra muito básica é, quando o petróleo sobe, tudo que você consome no seu dia a dia vai aumentar de preço. E esses preços mais altos significam que a inflação está mais alta. E essa inflação mais alta significa juros mais altos. Então, se tudo fica mais caro, a inflação ela tende a apresentar um aumento. E a inflação alta significa que o governo precisa manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Agora, você pega tudo que está acontecendo no mundo e soma com o que está acontecendo aqui no Brasil. Crise do Banco Master, problemas no Supremo Tribunal Federal, polarização política, eleição chegando, e isso acaba criando um cenário com risco muito elevado. E quando o risco aumenta, acontecem três coisas. Primeiro, a volatilidade aumenta, os investimentos acabam caindo por um tempo, e terceiro, os investidores entram em pânico. Mas aqui é que tem o ponto-chave. É justamente nesses momentos de volatilidade é que os investidores têm que se posicionar. Porque quem é um investidor e sabe que existem os ciclos de mercado, sabe que em momentos iguais a esse é justamente a hora de você comprar barato e quando tudo voltar a subir, você vai ganhar bem mais dinheiro do que a maioria. Então, enquanto o mercado está incerto sobre o que pode acontecer no futuro, é justamente aí que você tem uma excelente oportunidade para se posicionar. O primeiro ponto é, tenha uma reserva de emergência. Porque se você não tem uma reserva, no momento que você precisar desse dinheiro durante essas crises, você muito provavelmente vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar e vender alguma coisa na pior hora. O segundo ponto é, tenha uma carteira diversificada. Para isso, você pode usar fundos de investimento e ETFs para construir uma carteira diversificada e com poucos ativos, o que é muito importante no longo prazo. Porque esses dois tipos de ativo te permitem diversificar de uma forma bem ampla e de maneira bem descomplicada. E o terceiro e último ponto, mas que na verdade eu acredito que seja até o mais importante desse vídeo, é rebalanceie os seus ativos com periodicidade. Mas o que eu quero dizer com rebalanceamento? Imagina que você tem dois tipos de investimento. Um deles cai muito e o outro sobe. Você vai comprar mais desse investimento que caiu e vender deste que subiu. Então, a tendência é que eles se alinhem e você consiga ter uma rentabilidade mais interessante no longo prazo. Então, na prática, isso significa que você vai comprar barato e vender caro automaticamente, sem tentar prever o futuro, só com disciplina. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua estratégia para passar por meio dessas crises? E aproveita que se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os novos vídeos e até o próximo vídeo.